Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muita atenção na mensagem de hoje, porque o Espírito Santo vai trazer um assunto muito importante. Olha só o tema da nossa mensagem hoje: compromisso com Deus. Antes de entrarmos dentro do texto sagrado, vamos fazer sempre aquela introdução para já entrarmos dentro da palavra de Deus com o norte. A maioria das pessoas, elas não buscam um compromisso com Deus, ou melhor dizendo, elas não querem um compromisso com Deus. E quando se trata do Evangelho de Jesus Cristo, é exigido da nossa parte um compromisso. Jesus se entregou totalmente por nós. Já nós vamos entrar dentro da passagem bíblica que relata isso. Agora, hoje é momento de nós nos entregarmos totalmente para Ele. Como assim nos entregarmos totalmente para Ele? Viver para Ele. E quando se trata disso, as pessoas não querem. Elas querem as bênçãos, ou seja, elas querem aquilo que o Evangelho pode proporcionar. Elas buscam por curas, por libertações, pela vida eterna. Se falar quem quer ser salvo, quem quer o reino dos céus, entrar no reino dos céus, a maioria das pessoas vão dizer que querem. A maioria das pessoas vão dizer que anseia por isso. Porém, quando se diz respeito, quando se ensina acerca do compromisso com Deus, acerca da obediência à palavra de Deus, acerca da entrega de sua vida, deixar os seus próprios desejos que desagradam a Deus, deixar aquelas vontades pecaminosas, quando se trata desse assunto, as pessoas fogem. A maioria das pessoas desprezam. Nesse momento, elas viram as costas para Jesus. Mas quando se trata das bênçãos, elas correm para Jesus. Entenda, o Pai, Deus, Ele se alegra muito em nos abençoar. A vontade dele para nossas vidas nessa terra é a vida abundante. E isso se concretiza, claro, no Evangelho de Jesus Cristo. Porém, é mais do que isso, porque a vida nessa terra é limitada a 80, 90 anos. Porém, dentro de cada um tem algo eterno, que é o Espírito. Então, se Deus se preocupa com coisas terrenas passageiras, muito mais Ele se preocupa com a nossa eternidade. Então, o sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados, a parte que coube a Ele, Ele fez. Agora é a minha vez, é a sua vez, é a vez da humanidade se entregar. E nós não podemos cair no erro que a maioria tem cometido, de desprezar esse compromisso com Deus. Porém, sem mais delongas, vamos entrar dentro do texto sagrado. Hoje nós vamos meditar em duas passagens bíblicas. A primeira está registrada lá na segunda carta aos Coríntios. No capítulo 15, no capítulo 5, melhor dizendo, no verso 15, está registrado o seguinte. Acompanhe comigo. Jesus morreu por todos, ou seja, Jesus se entregou na cruz por todos, independente da classe social, da etnia, de onde nasceu, de que família que veio, não interessa. Jesus se entregou por todos. Aqui é o ponto, a parte de Jesus. Mas agora é a nossa parte. Olha só. Para os que vivem, não vivam mais para si. Ou seja, eu não vivo mais para mim, para as minhas vontades, pelos desejos pecaminosos, pelos desejos, pelas concupiscências, ou seja, aqueles desejos desenfreados que desagradam a Deus. Não, eu não vivo mais para mim, e sim para aquele que por mim, por ele se morreu e ressuscitou. Você está vendo? Quando a pessoa realmente faz um compromisso com Deus, quando ela realmente manifesta a fé em Jesus Cristo, fazendo dele o seu único Senhor e Salvador, ou seja, ela fez uma aliança com Deus, essa tal não vive mais para si mesma. Ela vai viver por Jesus Cristo, para Jesus Cristo, em prol do quê? Do reino dos céus. Não basta apenas falar que quer o reino de Deus, que quer uma vida eterna com Deus. Não, é necessário a atitude nessa terra. Vai começar nessa terra, a pessoa abandonando aquelas práticas antigas, a pessoa abandonando aquilo que desagrada a Deus, a pessoa realmente priorizando a vontade de Deus e não a vontade dela que desagrada, que é pecaminosa, que é errante. Entenda, isso aqui não é para fazer a pessoa ficar triste, cabisbaixa, não, porque a vontade de Deus é muito melhor do que as nossas. Quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, nós somos os mais beneficiados. Ultimamente nós temos batido muito nessa tecla. Quando nós pregamos o evangelho, deixe a sua vontade, faça a vontade de Deus, abandone
essas suas práticas, as pessoas ficam com medo. A carne que é dessa terra fica com medo, mas não necessita ficar com medo. Não é necessário ficar receoso, porque a vontade de Deus é muito melhor. Os planos de Deus para a vida de cada ser humano é muito maior, é muito melhor para a vida nessa terra e, claro, sobretudo para a eternidade. Porque o ser humano fica limitado nessa terra com coisas pequenas, coisas passageiras, coisas momentâneas e acaba perdendo a visão do reino dos céus, da eternidade com Deus. Mas o Evangelho de Jesus Cristo vem trazendo novamente essa visão, a visão grandiosa da eternidade com o Pai. E logicamente também nessa terra nos trazendo uma vida abençoada, abundante, em todas as áreas da vida, profissional, sentimental, emocional, na saúde, conjugal, vocês estão entendendo? Em todas as áreas da vida nós temos a bênção que provém de Deus. Mas nós não podemos cair no erro de ser interesseiro. As pessoas não querem um compromisso com Deus, elas estão apenas interessadas no que Deus pode fazer e não no que Ele é. Não caiamos nesse erro. Olha só, novamente, nós vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Ele se entregou na cruz por nós, ressuscitou, comprovando que a vida eterna pertence a Ele. Agora nós também morremos para este mundo, morremos para o pecado e vivemos para quem? Para Ele, fazendo a vontade dEle. Mas aqui nós vamos levantar um ponto que não é somente nos dias atuais que as pessoas, quando se fala de compromisso com Deus, elas fogem. De maneira nenhuma. Jesus, enquanto estava aqui em terra, encarnado, ele estava efetuando curas, ele estava libertando os oprimidos pelo diabo, ele estava fazendo milagres e prodígios. E isso atraía muita multidão. Isso fazia muitas pessoas buscarem Jesus. Mas Jesus sempre ensinava acerca do compromisso. Jesus sempre ensinava acerca da entrega a Deus, do batismo, do abandono do pecado. Jesus sempre ensinou. E quando ele sempre ensinava essas coisas, muitas pessoas viravam as costas para ele e não seguiam mais ele. Lá no Evangelho segundo João, no capítulo 6, o capítulo 6 inteiro, são muitos versos, mas no capítulo 6 inteiro, Jesus estava ensinando sobre isso, que Ele é o pão da vida, aquele que crê nele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, que aquele que obedecer a palavra dele vai ter um relacionamento com Deus nessa terra, mas sobretudo caminha em direção à vida eterna. Mas Jesus estava ensinando, é necessário se entregar, é necessário vocês viver para mim, como nesse versículo que nós separamos, Jesus especificou. Olha só o que ele estava dizendo. Disse Jesus, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. E assim que quem de mim se alimenta, ou seja, quem em mim crê, viverá por mim. É a mesma coisa do versículo lá da carta aos Coríntios. Nós viveremos por quem? Por Jesus. E Jesus falou, vocês vão viver por mim, vocês creem em mim, vocês creem que o Pai me enviou, que eu sou o Cristo, aquele que as profecias sempre profetizaram, sempre apontaram para a salvação da humanidade, para a reconciliação do ser humano com Deus, para a libertação do ser humano. Se vocês creem, vocês viverão então por mim. Aí nós vamos ressaltar também aqui um versículo da atitude de muitas pessoas. Naquele momento que Jesus estava ensinando, a palavra de Deus fez questão de deixar registrado este momento. Olha só a atitude das pessoas. Desde então, muitos dos seus discípulos, ou seja, desde então, muitas daquelas pessoas que foram curadas, que foram libertas pelos demônios, que viram muitos sinais e prodígios e estavam atraídas em Jesus por causa disso, olha só, tornaram para trás e já não andavam com Jesus. Você está vendo? Quando a cura acontece, o milagre acontece, as bênçãos acontecem, é muito fácil querer estar com Jesus. Mas quando se fala de compromisso, quando se fala de abandonar o pecado, deixar as velhas práticas, quando se fala da pessoa não viver mais a vontade dela, de ela depositar a vida dela nas mãos de Deus, quando acontece que a pessoa não está entendendo o que está acontecendo e ela tem que confiar em Deus, as pessoas viram as costas, as pessoas abandonam. E isso mostra que elas apenas estavam buscando a Deus por interesse. Entenda, vão alcançar a bênção. Pela fé, as pessoas alcançam a cura, a libertação, a transformação, mas elas não alcançam o principal, a salvação.
A salvação vem unicamente através do compromisso com Deus. A pessoa fazendo verdadeiramente de Jesus Cristo o Senhor da vida dela, fazendo de Jesus Cristo aquele que governa a vida dela, o dono dela, falando no linguajar dos dias atuais, fazendo a vontade de Deus, priorizando a vontade de Deus, confiando em Deus, que a vida dela não pertence mais a ela, mas está totalmente sob o controle de Deus. Aí assim a pessoa vive bem nessa terra. A maioria das pessoas estão vivendo descabeladas, preocupadas, ansiosas, porque não estão com a vida nas mãos de Deus, não fazem um compromisso com Deus. Diante disso tudo que o Espírito Santo acabou de passar, é momento de você fazer um compromisso com Deus. Não importa como você estava vivendo de uns minutos para trás, o momento é agora, a oportunidade é agora. Faça de Jesus Cristo o Senhor da sua vida. Ele se entregou por você. Agora você, neste exato momento, entregando a sua vida para Ele, esse compromisso está selado. Esse compromisso estará firme. E você viverá a vida abundante nessa terra, mas sobretudo estará caminhando em direção à vida eterna. Isso de se fazer um compromisso com Deus é inegociável. Não tem como ficar questionando, apontando. Não, a pessoa faz um compromisso com Deus e ponto final. Vemos na Bíblia o erro do povo de Israel. Chega uma hora Deus falar assim, falando do povo de Israel. Esse povo não me quis, me rejeitou, ou seja, não quis um compromisso com Deus. E quando a pessoa não tem um compromisso com Deus, ela fica suscetível às obras do diabo. Veja o tamanho da importância desse assunto. Mas agora o teu entendimento foi iluminado. Você compreendeu que o evangelho exige uma entrega, exige um compromisso. E você, com toda a sua fé, vai aceitar esse compromisso com Deus. E a sua vida será muito abençoada. Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Vocês acabaram de meditar, agora compartilhe com os seus amigos e familiares lá nas redes sociais. Porque como Deus falou, com cada um de vocês, falará também com eles. E que Deus os abençoe e os guarde, em nome de Jesus.